Vamos falar da meteorologia aeronáutica. A meteorologia é um dos ramos científicos mais importantes do planejamento humano, para curto, médio e longo prazo. Há milhares de anos atrás, os céus eram observados e eram observados padrões que apresentavam os céus, né? O que os céus tinham para mostrar. Ficamos muito bons em identificar padrões, né, com o decorrer do tempo, o que nos levou a criar as previsões meteorológicas, né? Existem dois tipos de previsões meteorológicas. As previsões mais evidentes, cujo conhecemos como previsão de clima, longo prazo, né? Então, quando fala do clima, longo prazo. E as previsões do tempo, curto prazo. Por fim, podemos separar a meteorologia em seus dois campos mais importantes: a meteorologia pura, que é a previsão do clima, né, a longo prazo, e a meteorologia aplicada, que é a previsão do tempo, em curto prazo. Tá aqui, meteorologia pura e a aplicada. Vamos falar sobre essa daqui, a previsão do clima. Quando a gente lembra do clima, sempre a gente tem que lembrar longo prazo, meteorologia pura. Clima, meteorologia pura, longo prazo. E pura também, longo prazo. Bom, aqui a gente podemos demonstrar alguns exemplos, por exemplo, da evolução global, né, da evolução do aquecimento global. Muitos cientistas, eles somaram esforços, recoletaram dados, analisaram, criando projeções futuras há muitas décadas à frente, a partir de vários estudos, né? Tudo isso para buscar uma solução a longo prazo para preservar a integridade do planeta e as suas estruturas, a fauna, a flora, com estabilidade e temperatura, né? Então, as previsões do clima são juntam ali as previsões do tempo, né? Eles estudam, juntam ali fazem um esforço para juntar vários acontecimentos e eles vão fazendo as previsões mais futuras do que pode ser que vai acontecer mais para frente. Então, quando a gente fala de previsão do clima, a gente está falando de algo muito mais à frente, previsões mais futuras, né? E a meteorologia pura, ela vai estudar esse campo da previsão do clima, nessa previsão de largo prazo. Aqui a gente pode ver o derretimento aqui da Antártica, emissão de gases da atmosfera, né? Então, tudo isso aqui vai gerar uma certa consequência a futuro. Temos a previsão do tempo, meteorologia aplicada, né? Que é aquela previsão do tempo, é aquela previsão mais curta, né? Chuva para as próximas horas, enfim. As previsões de curto prazo, que roteiramente nos referimos como tempo, tem aplicações infinitas quando temos como referência nossas atividades cotidianas. Alguns ramos da agricultura, engenharia civil, aviação dependem fundamentalmente da previsão dessas informações. Então, ela depende da meteorologia aplicada, da previsão do tempo, né, de curto prazo, para saber o que vai acontecer. Sejam para definir épocas corretas de plantio, no caso, né, da agricultura, seja para garantir uma completa segurança dos milhares de voos, né, no caso da aviação, para que, né, operem diariamente. Em nossas especialidades, por exemplo, da aviação, precisamos estar muito atentos à mudança meteorológica que acontece em forma relativamente rápida, né? Então, ou seja, chove, então isso acontece rápido. Então, eles precisam estar bastante atentos a essas mudanças, né? Influência que representa na atividade aérea. Podemos manifestar por diversos meios, como, por exemplo, chuviscos, chuvas intensas, causando redução de visibilidade, que isso vai afetar a área da aviação, né? As turbulências com diversas origens, influenciando negativamente o controle do voo e a estabilidade da aeronave. Então, essa previsão de tempo da meteorologia aplicada de curto prazo, ela é muito necessária. Então,
Se a gente falar que o estudo da meteorologia aplicada, ele vai ser a curto prazo. Então, isso é tudo.